Graça e paz, meus amados irmãos. Neste momento, estou deixando mais uma mensagem para os meus amados. E quero eu fazer, nesse poucos minutos, alguns comentários sobre a palavra que o apóstolo Paulo nos explica, ele nos mostra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 11. Para que nós possamos compreender melhor o nosso dia a dia na presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós ficamos se culpando de nós mesmos por aquilo que nós não conseguimos alcançar ou por aquilo que nós falhamos na nossa mensagem, na nossa missão. Jesus nos chamou, irmão, para pescador de homem. Jesus nos chamou e nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregais o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes, por nós querer acertar, nós acabamos errando no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E quando nós se depara com o nosso erro, muitas das vezes com a crítica ou com a calúnia, nós pensamos em parar, pensamos em desistir. Mas, como eu sempre acostumo dizer nas minhas mensagens, não importa a distância que nós saímos de Deus, não importa. O importante é que agora nós estamos refletindo, estamos dispostos a começar da onde nós paramos. Esse é o maior resultado, irmão, que nós podemos fazer. Não olhar ou não deparar com o nosso erro e querer desistir, mas é consertar o nosso erro, ver aonde nós erramos e prosseguir na presença do Senhor Jesus, olhando somente para o autor e o consumador da nossa fé. Sabendo que enquanto nós estivermos aqui na terra, irmão, nós somos imperfeitos. Por mais que nós se esforce através do jejum, da vigilância, do revestimento espiritual, ainda estamos sendo muitas das vezes pronto para falhar. Mas o segredo de todas as coisas na nossa vida é não desistir, prosseguir em frente, sabendo que nós temos um alvo, é o céu. O nosso alvo é o céu. Então, o apóstolo, ele nos dá esse versículo, nos mostra que nós não tem que errar e parar, mas errar e prosseguir. Examinar as escrituras, observar aonde nós erramos e consertar. E prosseguir a viagem, olhando somente para o autor e o consumador da nossa fé. Diz assim as escrituras, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 11. Estas coisas aconteceram a eles como por exemplo, informa a escritura, como advertência para nós. Então Paulo diz que essas coisas foram escritas como exemplo ou como advertência, como figura para que nós analisasse aonde nossos irmãos erraram e prossigamos em diante. O apóstolo Paulo, ele cita lá no livro de Êxodo, capítulo número 12, 23, mostrando aonde os irmãos erraram e ali Deus permitiu o ângulo destruidor na vida daqueles homens que murmuraram contra Moisés. Então o que acontece? Aqui na terra, como eu comecei a dizer, nós estamos sujeitos ao erro. Estamos sujeitos a errar. Muitas das vezes nós queremos acertar, mas como nós somos falhos, nós acabamos errando, falhando. E quando nós erra, como nós falhamos, muitas das vezes surge a crítica. Vem as perseguições. Olha ele, falhou.
Então nós temos que pegar os nossos erros, não continuar errando, mas pegar o nosso erro como exemplo para não errar mais. E prosseguir a carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque isso é o que a Escritura mostra. Estamos sujeitos a falhar. Estamos sujeitos a errar. Mas quando eu erro, desisto? Não. Quando eu erro, eu tenho que estar disposto a me humilhar na presença do Senhor Jesus, observar aonde foi que eu errei, para que daqui para frente eu possa corrigir o meu erro e prosseguir com Jesus. Então, neste momento, eu não sei qual é a hora que você está ouvindo esta mensagem, se é pela manhã, pela tarde, à noite. Eu também não quero saber aonde foi que você errou, mas eu quero te convidar para examinar, analisar aonde você errou, prosseguir em frente e não errar mais. Querido, estamos sujeitos ao erro. Mas quando eu erro, o que eu faço? Prossigo. Quando eu erro, o que eu faço? Analise, observe, corrija o seu erro e prossiga. Olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente faz aqui mais na frente, observe o que o apóstolo Paulo ele diz no versículo de número 12. Assim aqueles que julgam entre está firme, cuide-se para que não caia. Então você, irmão, que observou a queda do seu irmão, não se glorie. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas até mesmo no nosso meio, que diz, tá vendo, caiu, tá vendo, desviou. Ei, querido, ei, querida, aquele que está em pé, ore para que não caia. Se você vê seu irmão, sua irmã, fraco na fé, desistiu, ajude. O apóstolo ele chega a dizer lá no livro de Romanos, capítulo 15, que aqueles que é forte, ajude os fracos a carregar a sua carga. Porque cada um de nós, irmão, tem um processo diante de Deus. E Deus nos chamou não para matar a alma, mas sim para salvar a alma do perdido. Quando nós observamos lá no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Meu querido, minha querida, Deus não te levantou para estar julgando. Deus não te levantou para estar apontando o defeito do irmão, o defeito da irmã. Mas Deus te levantou para pregar o evangelho que salva e que transforma. Ei, aquele que está em pé, ore para que não caia. Aí nós continuamos o versículo de número 13, diz assim, não sobreveio, olha, e não sobreveio a vós tentação que não humana e comum ao homem. Deus é fiel, ele não permite que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe possibilitar o escape para que não possa suportar. Em outra tradução, o apóstolo diz que não vem tentação senão humana, mas fiel ao Senhor, que além da tentação o Senhor propõe o escape para você. Querido, querida, quero eu te convidar nesse exato momento para corrigir o seu erro, para corrigir aonde você errou. E não prosseguir mais neste erro repetidamente. Você pode dizer para mim, irmão, mas eu errei, agora não tenho força mais de prosseguir. Eu te convido para entrar no teu quarto. Contar os teus problemas para o autor e o consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Ora a Ele, pede perdão para Ele. Examina onde tu caíste, aonde erraste. E vamos prosseguir junto. Porque muitas pessoas precisam de você, meu querido. Muitas pessoas precisam de você, minha querida. O nosso chamado, você tem que saber que o nosso chamado é maior do que a nossa prova. O nosso chamado é maior do que as nossas perseguições. O nosso chamado está acima de tudo.
Ei, não quero saber onde você errou. Mas eu te convido nesse momento, nesse exato momento, para corrigir o seu erro e prosseguir em frente. Porque nós temos um alvo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos um alvo. Aleluia. Olhando somente para o autor e o consumador da vossa fé. Aleluia. E prosseguir em frente. Prosseguir em frente, porque é isso que Deus nos chamou. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, Jesus conta com você. Aí você pode dizer, mas irmão, eu estou tão desanimado. Não tenho força para ir na igreja. Não tenho força para nada, pois eu te convido. Aleluia. Para entrar na presença do Senhor Jesus nesse momento. Meditando aqui no exemplo, observando aonde nossos irmãos do Antigo Testamento pecaram, erraram. E voltar para Jesus. Ei, meu querido. Ei, minha querida. O apóstolo Paulo, ele chega a nos dizer, lá no livro de Coríntios, capítulo de número 6, ou, perdão, no livro de Efésios, capítulo 6, analise comigo, para que nós possamos se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Você sabia, irmão, que esse dia mau vem sobre todo mundo? Ninguém escapa desse dia. Por mais que você esteja disposto a buscar a presença do Senhor Jesus, vai vir o dia mau para você. Livro de Efésios capítulo 6, eu falei versículo de número 13. Deixa eu ver aqui, estou acompanhando. Mas peço que você também acompanhe. Versículo 13, ele diz assim, meu querido. Aleluia. Observe. Por isso, vistai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Ei, nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firme na presença de Deus. Nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. Meu irmão, minha irmã, ninguém escapa desse dia mau. Então eu convido você para parar, analisar, pensar, meditar e ver onde você caiu, onde você desanimou e possais prosseguir na presença do Senhor Jesus. Nós vejamos, irmão, que estamos sujeitos a errar. Mas quando nós erramos, nós temos que correr imediatamente para a presença de Deus, porque é Deus que nos dá o escape. O apóstolo Paulo diz que ainda, observe no livro de 2 Coríntios capítulo 5, observe o que o apóstolo Paulo diz, irmão. Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu quero que você vá até o final. E se você gostar da mensagem, se você gostar, compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pastor, com o seu líder, com o seu missionário. Que eu sempre vou estar deixando algumas mensagens para o seu coração. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo número 5, sabendo que se for destruído o templo ou o tabernáculo terrestre, temo de Deus um edifício, uma casa espiritual no céu, não feita por mão de homem.
Então não importa o que aconteça aqui na terra, estamos sujeitos a errar, cair, levantar. No livro de Provérbios diz que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes Deus o levantará. Querido, estamos sujeitos a errar. Vamos examinar aonde erramos o nosso erro e vamos prosseguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ei, a Bíblia uma certa vez nos mostra, Jesus vai ao encontro da figueira. Só que Jesus vai ao encontro da figueira porque Jesus estava com fome e Jesus queria o fruto. Adão, ele correu em volta ou após a figueira, mas para pegar folha, porque tinha pecado e queria se esconder através das folhas. Meu querido, mas se você errou, você não tem que fazer igual Adão, correr e querer se esconder através das árvores, através das folhas, porque Jesus não quer folha, Jesus quer fruto. E você ainda pode dar muito fruto para Jesus, não importa a distância que você foi. Não importa o que você tem cometido até hoje, eu convido você para examinar a sua vida e voltar novamente para a presença do Senhor Jesus. Se você estar afastado, se você que está ouvindo esta mensagem neste momento estar afastado, eu convido você para caminhar conosco através desta mensagem e voltar para o autor e consumador da fé. Está disposto neste momento a pensar, corrigir o erro que você cometeu e prosseguir em frente? Está disposto? Então vamos orar comigo neste momento. Diz assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, perdoas os meus erros, as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, e me ajuda a não vacilar mais. Me levanta pelas tuas mãos e me guarda na tua presença. Me dá força, Senhor, para que eu possa completar o meu ID. Amém, querido? Se você repetiu essas palavras comigo, tenha certeza que neste momento Deus já te revestiu de toda a armadura de Deus. Aleluia. E você está pronto para caminhar novamente. Que Deus possa te abençoar. E, se for possível, querido, se gostou da mensagem, assine o canal. Porque assim você vai estar nos acompanhando dia a dia após as mensagens pregadas através deste canal. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.